Conforme as narrativas dos evangelhos, nós estamos acostumados e aprendemos de que os primeiros discípulos de Jesus foram aqueles que ele escolheu antes do seu ministério: Pedro, André, Tiago, João. Entretanto, irmãos, a lição de hoje apresenta uma visão diferente. Quem foram realmente os primeiros discípulos do Mestre Jesus? Quem foram os primeiros que adoraram ao Senhor Jesus? E a lição reporta a narrativa do nascimento de Jesus, lá em Lucas, no capítulo 2, os versos 8 a 20. Primeiro, irmãos, para quem foi anunciado o nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus foi anunciado aos pastores, que estavam lá nos montes, pastoreando as ovelhas, e receberam uma visão maravilhosa de um anjo que veio anunciar o nascimento de Jesus. Veja lá comigo Lucas 2, verso 11. Na cidade de Davi, ou melhor, verso 10, primeiramente, depois o verso 11. O anjo lhes disse: não temais, eu vos trago uma nova de grande alegria que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa notícia, irmãos, era a notícia esperada pelo povo hebreu há milhares de anos. Na verdade, essa notícia era esperada desde Adão. Os patriarcas, os profetas, a nação toda aguardava essa notícia. E agora, quando a nação estava sob o Império Romano, estava submissa ao Império Romano, vinha uma notícia maravilhosa do céu de salvação, de libertação. Vos nasceu um Salvador. Primeira coisa também falou como vamos encontrar esse Salvador. Mas ainda, irmãos, um coral de anjos. Veja que cena maravilhosa, que cena impressionante. Lucas 2, 13 e 14. No mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. O nascimento do Senhor Jesus. Mas ainda, irmãos, diz que ele ia ser encontrado envolto em panos. O que fizeram os pastores? Os pastores saíram apressadamente. Vamos a Belém. Se você olhar lá, Lucas 2, versos 15 e 16. Ausentando-se dele os anjos do céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado numa manjedoura. Não era um rei, irmãos, que estava chegando num palácio, era um rei que estava chegando numa manjedoura. Um rei humilde, um rei que seria o salvador de todos nós. Assim que eles encontraram Jesus, irmãos, verso 17, vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito. O que aconteceu com eles, com os pastores? Imediatamente eles se tornaram missionários, eles se tornaram discípulos. Foram contar de Jesus, foram contar que o Senhor Jesus havia nascido. Conhecer Jesus, irmãos, torna imediatamente aquele que o conhece missionário, divulgador de Jesus. Mas ainda a lição apresenta os magos do Oriente, lá no livro de Mateus, capítulo 2 de Mateus, diz dos magos. Os magos vieram para ver Jesus. Os magos conheciam as profecias, sabiam das profecias, e quando viram a estrela, foram a Jerusalém para ver o que era que estava acontecendo. E lá eles falaram com o rei Herodes. E o rei Herodes, ao contrário dos pastores, que se alegrou com a vinda de Jesus, ao contrário dos magos, que se alegraram em saber que as profecias estavam sendo cumpridas, ele ficou assustado, alarmado,
Porque como é isso? Se chegar um rei novo, se chegar um rei novo, eu vou perder o poder. E veja lá, irmãos, ele consultou os sacerdotes para saber como é que é essa história mesmo do nascimento, aonde que ia nascer. E eles viram a profecia de Miqueias 5:2, que dizia que em Belém ia nascer o Salvador. Mateus 2:11 mostra quando os magos encontraram o Senhor Jesus. Entrando na casa, viram um menino com Maria e sua mãe, e prostrados o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, lhes apresentaram suas dádivas, ouro, incenso e mirra. O que acontece quando você encontra Jesus, irmãos? Você o adora. Isso que aconteceu com os magos. Adoraram a Jesus. Quando nós encontramos Jesus, irmãos, nós também devemos adorá-lo. Nós não encontramos Jesus simplesmente e vamos para lá. Os pastores, quando viram o menino Jesus pequenino, adoraram. Os magos, quando viram Jesus pequenino, adoraram. Os magos não fizeram o que Herodes queria. Herodes queria que eles apontassem onde estava Jesus, porque Herodes queria matá-lo. Mas eles foram embora por outro caminho, conhecendo Jesus, tendo adorado a Jesus. O que essa lição traz para nós hoje é o seguinte, irmãos: toda vez que encontramos Jesus, a nossa primeira motivação, a nossa primeira atitude deve ser adorar a Jesus. Mas não somente adorar a Jesus, irmãos, de uma maneira estática, mas adorá-lo de uma maneira dinâmica. De que forma? Nos tornando missionários, apresentando Jesus aos outros. Então, irmãos, os primeiros discípulos de Jesus, os primeiros discípulos do Mestre dos Mestres, os primeiros discípulos de Jesus, foram os pastores de ovelhas que estavam lá quando Jesus nasceu. Foram os magos do Oriente que entenderam a profecia e foram lá ver a Jesus, adorar a Jesus. Que Deus abençoe cada um de nós, irmãos. Quando é que nós encontramos Jesus? Quando eu encontrei Jesus? Quando você encontrou Jesus? Será mesmo que nós já encontramos Jesus? Se nós adoramos a Jesus, nós temos adorado realmente a Jesus? Nós temos sido missionários? Isso é o que resulta de encontrar a Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que neste dia e na nossa vida nós encontremos Jesus, o adoremos e sejamos missionários conforme o plano do Senhor.